Jorge de Lima, um dos maiores poetas da língua portuguesa, em suas obras ele passou por quase todas as vertentes da poesia. Para discutir a sua obra, o poeta foi o tema de 3 palestras aqui em Maceió. Dentro das comemorações dos 200 anos de Alagoas, o mês de abril é dedicado ao escritor alagoano Jorge de Lima, nascido em 1893 em União dos Palmares. Entre suas muitas obras, destaque para a invenção de Orfeu. O escritor deixou um grande legado para a literatura nacional. Em qualquer lugar que se fale português no mundo, a referência para a poesia épica é a invenção de Orfeu. Então é um livro, uma obra indispensável a todo mundo que se predispõe a estudar a literatura em língua portuguesa. Ele não só foi poeta, ele foi também romancista. Embora foram só 5 romances que ele escreveu, mas foram romances formidáveis, como o Calunga, que é passado nas Lagoas. Ele foi o primeiro a levantar os problemas ambientais das Lagoas Mundaú e Manguaba. Dessa vez, o público foi brindado com 3 palestras que mostram com muita propriedade o mundo de Jorge de Lima na religião, no romance e na poesia. O autor escreveu alguns dos versos mais populares da literatura brasileira, principalmente em sua fase regionalista e nos poemas que retratam a infância. O poeta e jornalista Cláudio Rodrigues é um grande conhecedor e pesquisador da obra de Jorge de Lima. Ele passou de parnasiano para modernista, para místico, para surrealista e depois foi juntando tudo. Virou regionalista ainda nos anos 30 e teve um período nos anos 30 em que ele foi ao mesmo tempo regionalista, foi surrealista e foi ele mesmo. Cada experiência dele, ele acrescentava mais alguma coisa ao ponto de, no final da vida, ele ter feito uma grande obra chamada Invenção de Orfeu, que junta todas essas influências. E é considerado o grande livro de poesia do século XX, não só por brasileiros, mas também por críticos estrangeiros. E ainda falando em literatura, a gente conversa agora com a jornalista Olga Miranda, que lançou recentemente o livro O Pedaço de Mim, que conta um pouco da história da família Miranda durante a ditadura. Olga, obrigado por ter vindo e vamos começar mostrando o livro logo, né? E a gente vai falando sobre ele. Bom, capa, Um Pedaço de Mim, tá Jaime Miranda com a bebê. Quem é essa bebê? Sou eu, né? Sou eu, evidentemente. Bom, Miguel Torres, eu agradeço, né, a todos vocês que são aqui do programa Pauta Especial por esse convite feito a mim. E eu considero que quando é feito esse convite para falar do livro O Pedaço de Mim, é um convite que se faz a toda a nossa família. Jaime Miranda é um dos desaparecidos políticos que a Comissão da Verdade tentou buscar, né, informações e ainda hoje não conseguiu, principalmente em relação a Jaime. Então, esse resgate que nós fazemos é em homenagem não só a ele, mas toda a minha família que sofreu perseguições. Acho que foi a única família alagoana que sofreu essa imensidão de perseguição por razões políticas, porque ela teve 3 membros do Partido Comunista, um na década de 30, que foi o irmão do meu avô, foi preso inclusive e caminhado para a Ilha Grande junto com Graciliano Ramos, e na década de 60, Jaime e Nilson Miranda, que foram da política, inclusive Nilson Miranda foi vereador e Jaime Miranda suplente de deputado. Quando houve o golpe em 1964, eles foram caçados, né? Caçados com C cedilha e caçados com 2 S. Nilson Miranda, por exemplo, conta nas suas entrevistas, os depoimentos que eu fiz a ele, de que se realmente o encontrasse, ele seria eliminado, né? E meu pai foi preso durante 9 meses, em 64, saindo em 65 por motivos de problemas de saúde, juntamente com o Disseu Lindoso, que é um intelectual, também jornalista. Bom, ele foi diretor do jornal chamado A Voz do Povo. O jornal A Voz do Povo foi um jornal que foi muitas vezes empastelado.
Então a polícia entrava, quebrava o maquinário, e teve momentos na época de 50 que eles tiveram que rodar o jornal em Pernambuco, né? Então ia um editor, um jornalista, ia para Pernambuco, mandava rodar e vinha para cá para distribuir o jornal de maneira clandestina. Então o único momento em que o jornal pôde circular livremente foi na época do governador Muniz Falcão. Então, nós contamos toda essa trajetória, inclusive o governador Muniz Falcão foi perseguido, impeachmentado, e conseguiu provar a sua inocência, porque o seu impeachment foi devido à acusação de não apurar um crime que houve, um crime político que houve, e aí depois foi provada a sua inocência. Mas ele foi pichado, ele foi, como é que se diz, fichado no arquivo do DOPS, né, como um dos governadores que ajudava o jornal. Colaborador? Comunista. O Jornal Comunista, o Jornal Vermelho, o Jornal Moscovita, o título que davam era vastos, eram vários títulos, né? E em razão disso ele foi muito perseguido, né? E a família também. Meu avô possuía um hotel chamado Hotel Atlântico. Que está também no livro, né? Que está no livro. Aqui, né? Ó. O fundo aqui é justamente o hotel, que ainda existe uma ruína ali na Avenida da Paz. Você, telespectador, que tiver curiosidade, que toda vez passar, essa aqui, ó, você poderá ver. Essa fotografia aqui embaixo. Exatamente. Tem uma imagem que foi... Uma imagem do Miranda, uma homenagem que Tiago Miranda, neto de Jaime Miranda, mandou fazer essa caricatura quando dos 40 anos de desaparecidos do avô. Né? Então, e esse hotel era da família? Esse hotel era da família. Inclusive, o Theo Brandão, o Museu Theo Brandão, também foi alugado e funcionava como um anexo ao Hotel Atlântico, que era propriedade mesmo do meu avô, né? E nós moramos no Theo Brandão, eu morei até os 4 anos, que foi quando houve o golpe militar, e em 65 meu pai resolveu viver clandestinamente no Rio de Janeiro, né? Então ele continuou suas atividades políticas, e o hotel era frequentemente invadido à procura de explosivos, de armas, de materiais bélicos que os militares achavam que lá se encontravam. Pelos militares, sim, você concluiu agora. Invadido pelos militares, a ditadura militar. Isso. Né? Porque a época não se aturava a atividade política, né? Principalmente se você fosse de esquerda, né? Se fosse simpatizante do comunismo, do socialismo, né? E a família era simpatizante, tinha atuação realmente, mas não se justificava uma perseguição. Na verdade, não era a família toda. Na época do meu pai, apenas 2 pessoas eram comunistas, que eram o meu pai e o Nilson Miranda, que é meu tio. Mas, em razão disso, todos os outros foram perseguidos, né? Já nasceram marcados. Perderam empregos, né? Foram, como é que se diz, fichados no arquivo do DOPS. E aí eu trago num livro, inclusive, Anivaldo Miranda e todos os seus irmãos, pais, mãe, tudo fichado no arquivo do DOPS. E eles sempre rotulavam como participantes do Partido Comunista, e nem todos eram. Por exemplo, Hélio Miranda está aí no livro e não era comunista, né? Mas era irmão do comunista, então... Comunicador, né? Ele foi técnico de futebol, de futebol. E Haroldo Miranda foi radialista, jornalista, trabalhou em TV. Aliás, as passagens do Hélio Miranda, ele transformava um jogador, vamos dizer assim, mediano num craque, né? Ele dizia, você, ó, Pelé... temos passagens belíssimas. Ele não tinha atuação política, né? Não tinha. Mas, em razão de ser da família, era também rotulado como comunista, né? E esse livro conta a história da família a partir do seu avô. A partir do meu avô e da minha avó, como eles se conheceram, em razão de que o irmão do meu avô se tornou comunista. E desde esse momento ficou essa marca, né, registrada. Tanto é que eles pichavam no Hotel Atlântico aquelas frases assim, Palácio do Kremlin, né? Morte aos Miranda. Eles quem? Não sabemos quem.
não sabemos quem, mas alguém... amanhecia, vez por outra, umas pichações nas paredes do Hotel Atlântico. E isso, se fosse avaliado hoje, seria vandalismo, mas o vandalismo da direita, então, né? Pois é. Então, naquela época em que o jornal A Voz do Povo foi fundado, não existiam outros partidos de esquerda. Então, o PCB foi praticamente pioneiro e ele aglomerava todas essas tendências de esquerda e lutavam por direitos sociais. Tanto é que houve muita adesão de intelectuais, das pessoas do trabalho, até eu falo, né, no Dr. Rubens, que chegou a ser juiz federal, não é? E ele fazia muitas matérias no jornal A Voz do Povo explicando os direitos dos trabalhadores. Olga, eu queria fazer uma ponte entre esse passado, a vida da família que você está contando para a gente, que tinha gente que era comunista, mas tinha gente que não era comunista. Como é que você está avaliando o momento de hoje, que tem gente que se degladiando por ser da direita, por ser da esquerda, por ser figura A ou B, e esse momento de reforma trabalhista, de reforma da Previdência? Bom, eu fico assim um pouco triste, porque eu que conheço a luta de muitos brasileiros, né, em prol da conquista desses direitos sociais, direitos trabalhistas, e nós estamos vendo aí não só uma flexibilização, né, implementado pelo neoliberalismo, mas a total destruição desses direitos conquistados a duras penas por brasileiros, com morte, né, com prisão, que morreram, que foram torturados, foram massacrados, para buscar justamente essas conquistas. Nós estamos muito tristes com tudo isso que vem acontecendo, né? E acho que nós devemos permanecer atentos nesse processo para que possamos dignificar toda essa luta e não ver toda ela sendo prejudicada por conta de pensamentos equivocados e principalmente pelo mar de corrupção no qual agora nós estamos mergulhados, né? É verdade. Para aquele que quer ter um recorte da realidade brasileira a partir da história de uma família, esse livro é bastante recomendado. Já foi lançado. Quem quiser comprar, onde compra? Bom, eu estou pretendendo expor esse livro lá no Maceió Shopping, num quiosque que tem lá, já falei com o pessoal, porque, na verdade, eu fiz um número pequeno de edições, que seria só para a família e para os amigos, só que a procura está sendo muito grande e eu vou refletir na possibilidade de fazer uma edição maior para que outros alagoanos possam ter acesso a essa história de Alagoas e do Brasil, porque a partir do momento que Jaime Miranda é um dos desaparecidos políticos, ele está na história nacional e mundial. Uhum. Olga, muito obrigado por você ter vindo, viu? Tá, eu que agradeço a você, Miguel Torres, e a todos que fazem esse programa maravilhoso do Pauta Especial. O Pauta Especial fica por aqui, voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.